Muito bem, então já estamos aqui online e gravando agora o nosso segundo encontro aqui do nossa formação online da UMAD EBD. Lembrando aqui a quem for ver esse vídeo, né, este projeto aqui é um projeto conjunto do Departamento do Discipulado Jovem e também do Departamento da UMAD EBD. Então são dois segmentos aqui dentro da UMAD que se unem então para fazer este curso, né, essa formação, com propósitos duplos aqui, né? Então, tanto a formação, a capacitação, né? Formação continuada dos nossos professores da IBD e também a formação de discipuladores. Semana passada tivemos um vídeo de introdução, está disponível aqui na página do Facebook, também no canal do YouTube. E este, então, é o segundo vídeo, né? Nós estamos aqui na continuidade, então, hoje o nosso assunto vai ser a respeito de Deus. O texto bíblico para nós iniciarmos a nossa reflexão está no Salmo, é o verso 1 do Salmo 14. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Corromperam-se, cometeram atos detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. Então, esta versão NVI, se eu não me engano. Então, diz o tolo em seu coração: Deus não existe. E o nosso tema hoje, então, é justamente este, a pergunta, né? Deus existe? E eu quero começar perguntando para vocês podem responder aqui no chat, ou se quiserem abrir o microfone, abrir a câmera aí. O nosso curso, ele tem também esse objetivo dessa interação, né? Vamos aproveitar essa oportunidade que a tecnologia aqui nos dá para nós interagirmos. Então, eu quero perguntar para vocês se, por acaso, vocês já passaram pela situação, né, de ter aí um enfrentamento com alguma pessoa que se declara ateu, pessoas que duvidam da existência de Deus, né? Vocês têm alguma experiência para contar, seja na escola, na faculdade, enfim, no ambiente de trabalho? Alguém quiser compartilhar conosco, este é o momento. Então, não temos ninguém para compartilhar conosco nenhuma experiência. Bom, eu vou então começar contando uma experiência que eu tive, né, com um colega. Eu sou professor na área secular também, e aí eu tive um colega que ele era professor de artes e ele se declarava, a princípio, ele se declarava ateu. Aí, conforme a gente foi conversando e aí a gente acabou chegando num acordo ali que, na verdade, ele seria uma pessoa, assim, agnóstica, né? Porque ele, de fato, não conseguiu me convencer de que Deus não existia. Mas, da mesma forma, também eu, na época, era lá por 2009, 2010, uma das primeiras escolas que eu trabalhei, e ainda em Guaramirim, isso. E esse professor, enfim, também não se convenceu, né, através da minha pregação, do testemunho, de que Deus existia. Então a gente ficou nesse impasse, né? Se Deus existe, Deus não existe. Ele não me provou que não existia e eu não provei que Deus existia. E aí, então, ele acabou se definindo, né, nas nossas conversas lá, então, como uma pessoa agnóstica. Uma pessoa assim, eu não tenho certeza se existe ou não, não dá para provar. Mas quando nós começamos, né, a conversar, a ter esse embate de ideias, ele era uma pessoa, então, que se declarava ateu, que não gostava de igreja, não gostava de crente, não gostava de pastor, e, enfim, né, foi uma situação, assim, que eu aprendi bastante com isso, né, porque a gente, assim, acostumado, né, com aquela formação da IBD, do próprio curso de teologia, né, então você vem com aqueles argumentos e tu pensa, não, agora eu vou conseguir convencer ele, né, de que Deus existe, de que a Bíblia é um livro histórico e tudo mais, mas quando a pessoa está disposta a negar aquilo, né, ela de fato resolveu que ela não vai crer, não vai acreditar, você pode colocar as informações todas que você quiser, os dados, né, as provas, mas aquilo não vai convencer a pessoa. Então, há um aprendizado que eu tirei dali, né, isso vendo depois, na época eu não entendia muito isso, né, mas analisando agora, né, passado o tempo, eu vejo que é algo que, como a própria Bíblia diz, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. Então, a nossa função é basicamente semear a semente, né, proclamar o evangelho. Mas esse convencer, esse querer, de uma forma racional, muitas vezes, querer fazer com que a pessoa entenda, isso não compete a nós, né? Não cabe a nós. Então, foi uma lição que eu extraí ali desse embate, né, de ideias com esse suposto ateu, né, que apareceu aí na minha trajetória.
O Leonardo também está compartilhando aqui, que nos tempos de escola, creio que todo jovem já passou por esse questionamento. Creio que na época não tinha o conhecimento para provar que Deus existe. É verdade, né? O jovem, principalmente no ensino médio, né, quando começa a ter ali, disciplinas como filosofia, sociologia, geralmente os professores dessas áreas, né, são professores que estão com um pezinho aí no marxismo, muitas vezes, né, no ateísmo propriamente dito, e as próprias filosofias, né, o existencialismo, por exemplo, e tudo isso vai fazer com que haja esse confronto, né? Então, o jovem crente, ele sempre vai ser confrontado dentro desses ambientes. É verdade, né? Acho que todos os irmãos aqui podem ter passado por isso, né? De ter um professor ateu, um professor que não gostava de crente. Ensino religioso, eu lembro que eu tive uma colega também que era da área de ensino religioso, ela era, mas ela usava as aulas para tentar doutrinar, né, as crianças de que a religião estava errada. Aí deu problema, inclusive ela foi afastada depois, né? Foi uma situação assim bem complexa. Então, a escola é assim um campo de batalha, né, dessas questões. Se mais alguém dos irmãos está digitando aí, depois a gente vai lendo ali as mensagens. Então, o nosso propósito hoje é esse, né? Analisar aqui essa temática, né? Se Deus existe ou não, mas nós vamos dividir esse tema em 2 encontros. Então, no encontro de hoje, nós vamos analisar as formas de negação, as filosofias, as teorias que existem para negar a existência de Deus. E na semana que vem nós vamos trazer alguns conceitos da área da filosofia, da história, alguns argumentos teológicos também, que vão, de certa forma, dar um embasamento teórico, um embasamento filosófico, um embasamento histórico também para a nossa fé. E então, esses dois encontros, né, eles se combinam aqui. Por que é importante que a gente tenha esse primeiro encontro estudando as formas de negação? Porque a gente precisa entender se nós estamos lidando com um ateu, propriamente dito, se ele é um ateu teórico. Antigamente, hoje já quase não se usa esse conceito, né, que tem o ateu fraco e o ateu forte. Até temos um filme bem famoso aí, talvez você já tenha assistido, provavelmente, que é Deus Não Está Morto. E esse filme, ele, de certa forma, ele apresenta uma espécie de ateísmo que não é um ateísmo, digamos assim, o ateísmo filosófico. Ele é um ateu que, na verdade, ele tem raiva de Deus. Então, seria um ateísmo fraco, né? Seria considerado. Esse tipo de ateu, de certa forma, não é bem um ateu, né? Um ateu de verdade, vamos dizer assim, ele vai dizer que este ateu, que ele não gosta de Deus, que ele, sei lá, aconteceu alguma coisa de errado na vida dele, ele culpa Deus por isso, ele acaba não sendo exatamente um ateu dentro da definição que eles apresentam. Então, o ateu, de fato, né, o ateu teórico, o ateu filosófico, é aquele que, de fato, ele não vê motivos para acreditar, e muitas vezes ele vê motivos para não acreditar. Então ele tem uma filosofia, né, uma base teórica, um racionalismo por detrás ali, que faz com que ele, de fato, descreia. Né? Então não é simplesmente uma questão de não crer, mas é uma questão de descrer. É quase como se fosse uma crença ao contrário, né? A crença na não existência. Então, existem várias formas aí desse ateísmo. E o filme Deus Não Está Morto, então, recebeu muitas críticas, né, desse universo aí dos ateus, justamente por isso. Eles dizem que aquilo ali é um estereótipo de um ateu, né, e não é exatamente um ateu genuíno. Eu vejo que até nisso, né, eles têm os seus graus lá. Mas, enfim, queridos, iniciando então aqui na nossa introdução, a partir do século XIX, nós podemos dizer então que nós estamos na era da descrença. Ali foi onde surgiram então algumas correntes filosóficas, como o racionalismo. O racionalismo, um dos pais do racionalismo, ele era um cristão, ele era o filósofo René Descartes. Ele nunca deixou de duvidar de Deus, né? Ele continuou sendo um cristão até o fim da sua vida, mas o argumento filosófico, né, que ele cria essa questão do uso da razão, ao invés do uso dos 5 sentidos, ele vai servir de base depois para que sejam questionadas, então, por exemplo, os eventos sobrenaturais, os milagres, a própria existência de Deus, né, porque
não passava por esse crivo racional, o crivo da razão. Então, ele acaba sendo, apesar de ele não ser um ateu, né, os primeiros filósofos lá, racionalistas, humanistas, mas eles vão servir de base para que depois o ateísmo acabe surgindo, né, ganhando força. Aí eu menciono aqui que essas correntes elas dão visibilidade a diferentes formas de negação do espiritual, visando geralmente a substituição do divino pelo humano. Então a gente pode dizer que essa era da descrença ela começa lá no século XV, quando aqui nós temos a figura do o homem vitruviano, né, pintado ali pelo Leonardo da Vinci, que é o símbolo desse movimento humanista. O que foi esse movimento humanista lá do século XV, XVI? Acho que já no XIV começa, no Renascimento, né? Basicamente substituiu a visão de mundo que havia, que era chamado de teocentrismo, que era Deus no centro. Então, tudo aquilo que é a vontade de Deus, a gente faz. Aquilo que Deus não se agrada, a gente deixa de fazer. Claro que a gente pode, inclusive, questionar isso, porque muitas das vezes haviam excessos, né? Haviam exageros. A igreja, nessa época, era a igreja na Europa, né, a igreja católica, ela cometia, assim, alguns desvios teológicos importantes, tanto que poucos anos depois disso vai vir a reforma protestante, né, justamente porque haviam, sim, problemas. Só que esses problemas, então, que a igreja possuía, fizeram com que esses intelectuais começassem a questionar esse teocentrismo, esse Deus no centro, Deus como centro da cultura, como centro da ciência, do conhecimento. E aí eles começam a colocar o ser humano no centro, o homem à medida de todas as coisas. Essa é uma frase famosa, então, desse período aí do humanismo. Então, esse antropocentrismo, ele vai dar uma certa sustentação, né, uma base para que se comece a se questionar a existência de Deus. Depois temos aqui a foto do seu... a pintura, né? O quadro aqui do René Descartes, que eu já mencionei. Então, ele é um dos principais defensores aí do racionalismo. E o racionalismo ele vai acabar trazendo aquilo que a gente chama hoje do pensamento científico, o método científico, que é um método baseado, então, no uso da razão, no uso da experimentação, né? Então, o René Descartes, o Francis Bacon, David Hume, são alguns dos nomes aí desse período, do século XVIII, XIX, que começa, então, a trazer aquilo que a gente conhece hoje como ciência. E aí a gente chega nos principais nomes aqui, então, do que a gente já vai definir, então, como um ateísmo mesmo. Um muito importante é esse barbudo aqui. Interessante que todos eles têm essa característica das barbas, né? O Charles Darwin, muito conhecido, ele era um naturalista, né? Seria hoje um biólogo, digamos assim, e ele é o pai da chamada teoria da evolução. Ele escreve um livro lá por volta de 1880, por ali, talvez até um pouco antes, e nesse livro, A Origem das Espécies, ele apresenta uma nova forma de se explicar a origem da vida, onde ele fala do processo, então, da evolução, onde ele diz que houve organismos primitivos, que esses organismos, devido a um processo natural de adaptação ao meio ambiente, eles acabavam evoluindo, né, para outras espécies. Então, com isso, o Darwin, exatamente assim, ele nunca explicou como que surgiram as primeiras formas de vida. Ele nunca, de fato, assim, digamos, tirou o Deus da jogada. Mas essa teoria da evolução dele vai ser utilizada depois, então, por pessoas né, com esse pé no ateísmo, para justamente dizer, não, aqui está a prova de que Deus não existe. Nós não precisamos de uma explicação bíblica para um Deus criador, para Deus criando Adão, criando Eva, a semana da criação, né? A gente não precisa dessa explicação, que segundo ele seria uma explicação mitológica, porque agora eles tinham uma explicação científica, uma explicação racional, que mostrava, então, que houve uma primeira forma de vida e essa forma foi evoluindo, né, através de mutações constantes, até chegar nas formas superiores que nós temos. Esse é um debate aqui bastante longo, né, mas de forma bastante resumida seria isso. Nós cristãos não somos exatamente contra a evolução, inclusive há a possibilidade de você unir o criacionismo ao evolucionismo, no sentido de que a Bíblia diz que Deus criou a cada
cada animal, enfim, a cada árvore, conforme a sua espécie. Então, dentro das espécies, né, nós podemos juntar as teorias desse seguinte sentido, aquilo que se chama de microevolução, né? Quando a gente olha, por exemplo, para um cachorro hoje, as diferentes raças de cachorro que existem, nós não podemos imaginar que Deus tenha criado todos os tipos de cachorro, né? O poodle, o rottweiler, o pitbull, o vira-lata, né? E inclusive há indícios e provas até, né, de que de fato a domesticação do canino, né, desse animal aí que a gente chama de cachorro hoje, é algo recente. Então, provavelmente Deus não criou o poodle, o pincher, né? Isso aí tudo foi um processo de evolução que foi acontecendo, uma especiação, né? Onde o primeiro cachorro então teria sido o lobo, né? Os primeiros filhotes de lobo começaram a ser domesticados pelo ser humano e ao longo de centenas de anos, né, vai acontecendo essa diferenciação. Você vai fazendo um cruzamento, né, entre as diferentes raças, e aí você vai tendo raças diferentes desses animais. E você vai tendo, então, talvez até espécies diferentes, porque você teria o lobo e o cachorro, apesar de ter um certo parentesco, hoje nós temos eles como duas espécies diferentes. Então, dá para se dizer que houve-se uma evolução, né, do lobo para o cachorro moderno. Agora, o que não dá para você dizer é pegar essa microevolução que existe e você ampliar ela, então, para uma bactéria que teria dado origem a tudo, né? Então, essa extrapolação, que inclusive o Darwin não falou, né? É algo posterior que outros vão colocando a partir das ideias dele, essa é a conclusão a que o ateísmo se apega, então, para negar a existência de Deus. Então, nesse sentido, Darwin, ele pode ser considerado aqui um dos pais, né, do ateísmo, porque ele cria a teoria da evolução, que vai dar essa base teórica para se eliminar a figura de Deus como criador. Se os irmãos tiverem alguma pergunta, alguma colocação, podem ficar à vontade para colocar no chat ali, ou comentar também, só levantar a mãozinha ali, né, e pode abrir o microfone aí e conversar conosco. Estou vendo que a Tuane, né, está aqui, a Tuane é professora também, então pode ter comentários aí, podem ficar à vontade, irmãos. Muito bem. O segundo aqui é o seu Karl Marx. Então, o Karl Marx é muito conhecido dentro do campo da política, né? Ele é, então, considerado aí um dos principais ideólogos daquilo que a gente chama hoje do pensamento de esquerda, pensamento progressista, socialista, comunista, né? Então, tudo isso aí deriva das ideias do Karl Marx. E há uma frase do Marx, que é muito famosa, onde ele diz assim, a religião é o ópio do povo. E com isso, então, ele estava querendo dizer que a religião era algo que aprisionava as pessoas, que iludia as pessoas, que dava, basicamente, né, tirava a liberdade de escolha das pessoas e impedia que elas pensassem de forma racional. O grande legado, entre aspas, do Marx para essa questão do ateísmo é a sua filosofia chamada, então, de materialismo, onde ele foca apenas nas coisas reais, nas coisas concretas, nas coisas que existem. E aí ele vai começar a analisar as coisas com base nesse, vamos dizer assim, desse óculos racional, né? E aí ele chega no campo da religião e ele começa a questionar a religião, dizendo, ó, a religião é uma coisa que os seres humanos criaram, para poder se relacionar melhor. Os seres humanos criaram até por uma questão econômica, né? Então ele analisa assim as bases econômicas, né, por detrás da instituição igreja, né? Não exatamente da religião em si. Mas ele começa então questionando as igrejas desse ponto de vista econômico e social, e questionando também a ideia de religião, e por fim chega então na ideia de Deus, né? Deus como esse produto da religião. Então, para os marxistas, Deus não existe. A religião é algo que foi inventado por seres humanos, até com uma conotação econômica, né? Para obter uma vantagem financeira, para manipular as pessoas, para tirar a liberdade das pessoas, e por isso, então, eles são contrários, né, a qualquer tipo de igreja. Tanto que locais onde essas ideias do Marx elas foram implantadas aí ao longo do século XX, como na União Soviética, em Cuba, Coreia do Norte, hoje, né, que é um país que também segue a cartilha aí do Marx, em todos esses locais a igreja ela foi perseguida, a religião ela foi proibida, não apenas o cristianismo, né, mas qualquer tipo de religião, porque para eles o que prevalece é a matéria, então é o materialismo histórico, né,
A matéria é tudo que há, tudo que existe, não existe nada sobrenatural, não existe nada espiritual. Então, o socialismo, o marxismo, né, essas ideias aí serviram para difundir, né, o ateísmo assim como uma questão ideológica, né, uma questão política também. Bom, além deles, nós vamos ter mais dois camaradinhas aqui. Este primeiro aqui é o filósofo Friedrich Nietzsche. Então, ele também é alemão. Interessante aqui que 3 desses aqui são alemães, né? O Marx, o Nietzsche e o Freud também. Se eu não me engano, o Freud é alemão. Não, acho que o Freud era austríaco, né? De Viena. Mas, enfim, é daquela região ali, né, dos povos germânicos. E, enfim, o Nietzsche, ele vai trazer a famosa frase, né, Deus está morto. Uma frase que ele difundiu, assim, em vários livros, mas o principal deles é o livro mais famoso dele, que se chama Assim Falou Zaratustra. Ele traz uma série de diálogos, né, e onde apresenta, então, a sua filosofia, o seu modo de ver o mundo. E o Nietzsche, ao dizer, então, que Deus estava morto, ele estava querendo dizer, assim, quase como que dando uma previsão, né, de que agora, depois de todos esses avanços científicos, todos os avanços no campo do pensamento, o ser humano estava a ponto de matar as religiões, de deixar de ser religioso. Esse pensamento do Nietzsche, ele vai ser corroborado pelo Freud. O Freud, eu creio que todo mundo conhece, a frase famosa, né, um dizer que Freud explica. E o Freud, ele traz muito a questão simbólica, assim, os sonhos, né? Ele é o criador da psicanálise, né? Que é uma área, assim, da psicologia, enfim. Mas o Freud, ele era ateu, e ele colocava a religião, então, como algo que era fruto de um desejo que o ser humano tinha de ter algo maior do que ele, um desejo de segurança, né, de se sentir seguro. Então ele questiona a existência de Deus com base nisso. Ele diz, não, a religião foi uma coisa criada pelo ser humano, porque ele não conseguia encarar o vazio do que vem depois da vida. Ele não poderia acreditar que a vida simplesmente morreu e acaba tudo, e aí ele criou essa ideia de que tem um pós-vida, né, que existe um Deus, enfim. Então, para Freud, tudo era uma questão de um desejo que a pessoa tinha de que aquilo fosse real. E aí ele cria ideias como, por exemplo, não exatamente ele, mas a psicanálise ensina, do instinto coletivo, os delírios coletivos. Então, eles apresentariam, por exemplo, um culto, né, onde nós sentimos a presença de Deus, como um reflexo desse pensamento coletivo. As pessoas estão ali, as pessoas querem acreditar que Deus existe, então, de alguma forma, elas acabam sentindo isso. Elas se manipulam, né, se auto-manipulam ali para que elas consigam sentir aquilo tudo. Acho que são ideias que não fazem assim muito sentido dentro de no pensamento mesmo racional, né? Mas muitas pessoas compraram essa ideia. Porque os nossos inimigos, né? O nazi, enfim, tudo o que ele quer, basicamente, é destruir a nossa relação com Deus, a nossa crença em Deus. Então, ele vai utilizar de qualquer estratégia. Então, se essas mentiras, se essas meias-verdades, ele conseguir com isso tirar a crença em Deus, ele vai utilizar isso. E é isso que eles têm feito, então, né? Então, muitas pessoas adotam as ideias de Darwin, de Marx, de Nietzsche, de Freud, e acabam utilizando isso, então, para, de certa forma, comprovar a inexistência de Deus. Está chegando aqui também entre nós, nosso líder do segmento aqui, irmão Jonatas Lima. Bem-vindo, meu irmão. Vamos dar continuidade aqui então, irmãos. O material que os irmãos receberam ali, ele traz um pouquinho mais detalhado essa questão. Deixa eu até abrir aqui a minha cópia, para a gente ver se eu não pulei nada aqui. Eu comento aqui que nesse livro do Nietzsche, de 1885, quando ele fala, né, que Deus está morto, estava, de certa forma, ali prevendo, né, que a religião ia acabar, que a igreja ia acabar. E aí há uma frase, né, que se fala assim, que Nietzsche disse que Deus estava morto. Deus continua vivo, mas Nietzsche está morto, né? Então, Nietzsche morreu. Ele é alguém lá do século XIX. Já está morto, mas Deus continua vivo, né? No seu alto e sublime trono. E isso é maravilhoso para nós que temos essa certeza, essa crença.
Mas, infelizmente, irmãos, eu concluo lá no material de que, apesar de a religião continuar existindo, de Deus continuar existindo, infelizmente houve aqui uma mudança, né, dentro da nossa sociedade. Então, a sociedade atual, uma sociedade muito secular, a gente chama aí de sociedade pós-moderna, até mesmo de pós-cristã, né, porque o cristianismo ele vem sendo questionado já há muito tempo. Nessa sociedade, uma sociedade secularizada, a crença, ou a própria descrença, para muitas pessoas, ela deixou de ser uma situação assim principal. Há relatos, por exemplo, de Constantinopla, na época ali no final da Idade Média, que em Constantinopla era normal, assim, tu ia na padaria e você começava a discutir teologia ali com as pessoas, porque o saber teológico, né, o teocentrismo, digamos assim, estava em voga. Então todo mundo discutia teologia. E hoje, basicamente, teologia é uma coisa de teólogos, né, acadêmicos, de pastores, de pessoas que frequentam as igrejas, mas não há mais uma preocupação com questões teológicas na sociedade, nos meios, nas redes sociais, na mídia, né, na grande mídia, na própria academia, né, a própria universidade, vamos dizer, tu tem muitos outros assuntos, né, então a teologia acabou se tornando uma questão secundária. E para as pessoas normais, para o cidadão médio, muitas vezes, então, ele acaba tendo uma atitude ali de uma certa indiferença em relação a Deus, em relação a essas questões. É como se ele dissesse, eu não sei se Deus existe, se Deus não existe, né, tanto faz, eu vivo aqui a minha vida. Então, esse mundo secularizado, ele levou a isso. E esses camaradas que nós estamos vendo aqui, as fotos deles, né, são alguns dos grandes responsáveis, então, por essa mudança que o mundo teve, né, essa era da descrença, então, que nós estamos vivendo hoje em dia. Temos algum comentário, alguma pergunta neste momento? O Jonatas deu a paz do Senhor aqui para nós. Lembrando, né, irmãos, hoje é terça-feira, então temos o spoiler EBD. O irmão Jonatas já está se encaminhando lá para a rádio, lá onde ele vai apresentar o programa daqui a pouco. O irmão Jonatas está dando uma informação aqui, ó. Freud nasceu na República Tcheca. Ah, obrigado, irmão. Então é isso aí. Mas é naquela região da Europa ali, né? Não estou muito fora. Mas então é isso aí, obrigado, irmão. Na República Tcheca. Muito bem, vamos para o nosso próximo slide aqui. A escalada do negacionismo. Então, como que começa isso? Lá no material que os irmãos receberam, então os irmãos têm ali uma frase, né, que define, então, cada um desses pontos aqui. Então, o politeísmo é a crença em múltiplos deuses, é uma palavra que vem do grego, então, poli é muitos, né, e tel é Deus. Então, o politeísmo é a crença em muitos deuses. O Leonardo está dizendo que não está aparecendo o slide ali para ele. Para os irmãos aí está normal? Deem um feedback aí, por favor. Talvez o irmão tenha que clicar ali, porque se tiver no celular aí, né, ele aparece um pouco diferente aí. O irmão João está aparecendo. Então, talvez o irmão está com o chat aberto ali, aí o irmão precisa clicar para fechar o chat para poder aparecer o slide ali. Qualquer coisa o irmão sai e entra de novo, que daí deve normalizar. Bom, vamos continuar aqui então. Politeísmo, né, é a crença em muitos deuses. E por que a gente coloca aqui como a escalada do negacionismo? A gente vai chegar no fim lá no ateísmo, né, mas começou lá no politeísmo. Se a gente for parar para pensar, quando o povo de Israel está saindo lá do Egito, eles estão saindo de uma cultura politeísta. Então o politeísmo era algo extremamente comum naquele contexto ali. Antes ainda, né, na era patriarcal, a gente vê que Deus chama Abraão para ser o pai dessa nação, desse povo escolhido, do meio de uma sociedade politeísta. Então, o politeísmo foi aquilo que veio para substituir o relacionamento com Deus. Então, lá em Adão e Eva, quando acontece a queda, eles são expulsos do jardim, né, os irmãos conhecem a história, e a partir dali eles perdem esse relacionamento com Deus. Poucas pessoas, poucas vezes a gente vai ver pessoas que mantêm ainda um certo relacionamento com Deus. Se eu não me engano, é na segunda ou na terceira geração depois de Adão, que a Bíblia menciona numa das genealogias, né, que a partir de um determinado personagem ali começou-se a invocar ao Senhor.
E quando você invoca alguém, esse vocábulo ali, significa que é alguém que está longe, como se estivesse gritando para alguém, né? Então isso ali mostra que 2 ou 3 gerações após Adão, Deus já estava tão distante daquelas pessoas que elas já estavam começando a inventar, então, aquilo que a gente chama de religião. Essa palavra religião basicamente vem de religare, né, que é tentar religar, ligar algo que já esteve ligado, mas que foi rompido. E o que é isso? É o nosso relacionamento com Deus. Então, o politeísmo, ele é uma forma desses seres humanos de tentarem se conectar de novo com Deus. Só que eles vão fazer nisso aqui uma mistura, né, um sincretismo, começam a cultuar os seus antepassados, começam a contar histórias lá em volta da fogueira, a respeito, né, dos grandes feitos do avô, do tataravô, enfim, e aos poucos eles começam a criar personagens que a gente vai conhecer, então, dentro das mitologias, como, por exemplo, os famosos aí da mitologia grega, né, Zeus, que seria o pai de todos, Marte, o deus da guerra, Marte desde seria dos romanos, né? Os gregos eram Ares, né? Ares, o deus da guerra, enfim. Todos aqueles deuses, aquele panteão dos politeísmos, né? Basicamente eles são isso, é uma mistura de culto aos antepassados, o feito desses grandes heróis, com o animismo, né? O culto às forças da natureza. Então, na mitologia nórdica, por exemplo, temos o Thor, né? Que agora é bem famoso, porque virou um super-herói também, né? O Thor, ele é o deus do raio, né? O deus do trovão, enfim. Então, essas forças da natureza começam a ser cultuadas como deuses e começa a se misturar com esse culto aos antepassados. E aí é aquela história do telefone sem fio, né? Quem conta um ponto, aumenta um conto, né? Então, aquilo vai se aumentando, se avolumando, e daqui a pouco todos aqueles grandes heróis são deuses. E aí a gente tem o surgimento do politeísmo. E alguém começa a organizar isso. Ah, então esse aqui é pai desse, esse é mais importante, esse aqui é mais forte, esse aqui é das águas, esse é da fertilidade, né? E começa a surgir, então, os mitos, as histórias, para tentar dar uma explicação lógica, né, para aquela história toda. Mas isso aqui a gente percebe, então, que é algo claramente inventado, né? O politeísmo, essa multidão de deuses. E isso é contra a existência de um Deus, no sentido de que se você tem um monte de deuses, todos eles são deuses, e o Deus verdadeiro acaba sendo esquecido. Então, o grande ponto do politeísmo é isso. O que permitiu a existência dele foi que eles haviam esquecido de Deus, haviam, né, deixado o verdadeiro Deus de lado. É por isso que Deus vai depois se revelar para Abraão, né, e chama ele como o Deus criador, enfim. Então, nós temos essa revelação de Deus, porque durante muito tempo o ser humano ficou envolvido com o politeísmo, adorando muitas outras coisas que não eram Deus. Bom, o segundo degrauzinho aqui da nossa escalada do negacionismo é uma escalada para baixo, né? Vai descendo. É o deísmo. O deísmo ele é uma filosofia, uma atitude religiosa de que existe um Deus criador. Lá no material, inclusive, eu menciono a respeito da metáfora do relojoeiro. Essa metáfora do relojoeiro basicamente seria o seguinte, de que, digamos, você está andando lá no campo, aí você encontra uma pedra. Você não vai se questionar por que aquela pedra está ali, né? Porque a pedra no campo é algo natural. Agora, se você encontrasse um relógio ali, então você iria parar para pensar, opa, teve alguém que fez esse relógio aqui, tem um relojoeiro que fez, porque o relógio não surge assim do nada, né? Relógio não dá em árvore. Então, basicamente, o deísmo ele tem essa visão de que existe um relojoeiro. Quando a gente olha para o universo, isso é uma coisa que a Bíblia mesmo menciona, né? Que a natureza, ela proclama a existência de Deus. Então você olha para as estrelas, você olha, por exemplo, para a distância que a Terra está do Sol. Se nós estivéssemos um pouquinho mais distantes, ia ser muito frio, não teria como a gente sobreviver aqui. Se a gente estivesse um pouquinho mais próximo, ia ser muito quente, também não poderia haver vida. Então tudo isso são argumentos que até a gente chamaria do design inteligente, né? Há uma inteligência, há um criador por detrás que fez isso. O que o deísmo faz? Aonde que ele está negando a existência de Deus? Ele nega a interação desse Deus com as suas criaturas. Então, para os deístas, existe um Deus criador, mas esse Deus criador, ele criou e virou as costas. Tem um ateu famoso aí chamado Richard Dawkins, que ele tem um livro chamado O Relojoeiro Cego, onde ele fala justamente isso, que se existe Deus, né, ele é um relojoeiro, mas é um relojoeiro cego, porque ele não está vendo as maldades do mundo e tudo mais, né? Então ele vai por essa linha aí. Mas basicamente a postura deísta, a posição deísta é essa: existe um criador,
ele criou tudo, mas ele foi embora. Então não tem revelação, não tem Bíblia, não adianta você orar, você não se relaciona com esse Deus. Ele é um ser imanente, mas não transcendente, né? Ele não se comunica com as suas criaturas. Então este é o ponto aqui de negacionismo que o deísmo traz. Depois nós temos o panenteísmo. O panenteísmo, muito parecido com o próximo aqui da nossa escalada, que é o panteísmo. Mas o panenteísmo eu menciono lá no material, que é a crença de que Deus está imanente em todas as coisas, ou seja, Deus está em tudo e tudo está em Deus. E há uma frase aqui de um filósofo chamado Friedrich Schelling: Deus é a manifestação máxima do absoluto, a fonte de toda a realidade e o princípio que permeia o universo. Quando a gente olha assim, até parece que é um pensamento bacana, né? Um pensamento bom. Olha, Deus está em tudo, né? Tudo está em Deus. O próprio apóstolo Paulo, ele fala, né, que é em Cristo que nós vivemos, nele existimos e tudo mais. E aí a gente pode dizer, não, então o panenteísmo está correto. O problema é que o panenteísmo, ele acaba escalando depois para o panteísmo. Então Deus está em tudo. E se Deus está em tudo, então de certa forma tudo é Deus. Então eu sou Deus, esse copo de água aqui também é Deus, os animais, a natureza, o universo, né? Tudo isso é Deus, porque Deus está nessas coisas todas, Deus é o conjunto, né, desse universo. E aí você acaba saindo daquilo que é o que a gente conhece como o monoteísmo, né? A figura de Deus, que a gente inclusive vai ver melhor aí na próxima semana. Então o panenteísmo, ele é aquilo que o Satanás gosta de fazer, né? É uma deturpação de algo que é verdade, é uma meia-verdade que ele transforma ela depois em algo muito pior, que é então aquilo que a gente chama de panteísmo. O panteísmo, Deus é tudo. Então veja, no panenteísmo Deus está em tudo. E o próximo passo agora, Deus é tudo. Então você, dentro do panteísmo, você pode ter, por exemplo, aquelas crenças animistas dos índios aqui do Brasil, né? Que adoravam o sol, a lua, o vento, né? Porque isso ali também é Deus. Né? Para uma visão panteísta, então, Deus se revela e Deus é a natureza. Deus é todas as coisas. Então também é uma visão de que se Deus é todas as coisas, então meio que não é o Deus que a gente conhece, né? Não é esse Deus pessoal que a gente crê. O próximo degrauzinho aqui é o agnosticismo. Então, a postura agnóstica é a postura da dúvida. É o camarada que vai dizer para você, eu não sei. Não posso provar que Deus existe, não posso provar que ele não exista. Eu imagino que hoje, boa parte das pessoas, então, que a gente conhece, que negam de fato a Deus, né, que poderiam talvez até a gente imaginar que sejam ateus, eles na verdade estão nesse ponto aí do agnosticismo. Como aquele professor que eu mencionei no início, né, que foi meu colega lá há anos atrás. Ele era, na verdade, uma pessoa agnóstica, né, ele não tinha certeza, mas ele havia preferido, então, viver a vida dele como se Deus, de fato, não existisse. Lá no material eu coloco, inclusive, uma frase, né, uma postura agnóstica, diz o seguinte: não existem certezas. Então, temos a humildade de afirmar a nossa ignorância existencial. Então, veja que o agnóstico, ele até usa isso como uma espécie de virtude, né? O agnosticismo é a postura da humildade. A gente não tem certeza, a gente não tem esse conhecimento, então a gente tem a humildade de reconhecer a nossa ignorância, né? Mas com isso eles deixam de acreditar em Deus, deixam de usufruir, né? As bênçãos espirituais, deixam de usufruir desse relacionamento. Então eu diria que para o inimigo das nossas almas, tá tudo certo, né? Porque o que ele quer? Ele quer que a gente não tenha esse relacionamento com Deus. Então você não precisa necessariamente ser um ateu, duvidar da existência de Deus. Pode até ser um cristão, desde que seja um cristão que não tem relacionamento com Deus, né? E a postura agnóstica, então, ela satisfaz esse requisito. E aí, por fim, chegamos ao último degrau, então, que é aquilo que a gente chama, então, de ateísmo. Essa palavra também vem do grego, né, como a maior parte dessas outras. O theo é Deus e o a significa não, é uma negação. Então, como que dissesse, não há Deus, né? Não existe Deus. Dentro do ateísmo, eu mencionei ali duas formas, embora existam outras, né? Mas as duas principais formas. Então, seria esse ateísmo teórico ou filosófico, que é uma falta de crença em qualquer divindade,
com raciocínios humanistas ou cientificistas, rejeitam a existência de tudo que não seja material ou concreto. Então, esse é o ateísmo teórico. Esse a gente vai observar, por exemplo, um político aí muito famoso, o Fernando Henrique Cardoso. Ele era um professor, era um sociólogo, né? Então, muito moldado por essas ideias lá do Marx, né? E aí ele era ateu. E aí, se eu não me engano, foi numa eleição para a prefeitura de São Paulo, e aí o repórter questionou ele, né, se era verdade que ele era ateu. E aí ele, ao ser confrontado, né, colocado contra a parede, ele acabou, então, tentando sair pela tangente, né, não disse que não, falou que respeitava, né, a religião do povo, da maioria, mas também não confirmou que ele acreditasse de fato em Deus. E aí, como resultado disso, acabou perdendo a eleição. Acho que isso foi lá em 89. Depois, posteriormente, se tornou presidente da República e tudo mais, né? Mas é um exemplo, né, de um sociólogo, né, alguém intelectual que adepto, né, do ateísmo. Nas redes sociais, talvez vocês conheçam aí no YouTube, um youtuber muito famoso chamado Pirula. O Pirula, ele é um biólogo, então ele vem muito com essas ideias do Darwin, né, muito influenciado por Darwin. E ele também é um ateu, como é que a gente pode dizer assim, um ateu confesso, né, um ateu bem bem reconhecido, né, que se entende como ateu e não tem vergonha de falar isso. Mas muitas outras pessoas, né, personalidades e até pessoas que a gente que escondem, né, o seu ateísmo, mas eles acabam vivendo as suas vidas de uma maneira como se Deus não existisse. Então é aquilo que eu coloco ali como ateísmo prático. São pessoas que são tão pecadores, né? A mente dele já está tão cauterizada que ele está indiferente, então, se Deus existe, se não existe, e aí ele age como se, de fato, Deus não existisse. Basta a gente ver quantas pessoas, agora está saindo aí os dados do censo, do IBGE, né? E muitas pessoas, boa parte das pessoas, coloca que, eu tenho uma religião, mas eu sou não praticante. Eu sou católico não praticante. Daqui a pouco é capaz de ter também evangélico não praticante, né? Então, essas pessoas estão dentro dessa categoria de um ateísmo prático, né? Porque na vida real, na vida normal delas, elas vivem como se Deus não existisse. Então, esse, meus irmãos, de forma resumida, né, é a escadinha do negacionismo. Começou lá no começo da história com o politeísmo, teve essas evoluções, tu vê que vai tendo um refinamento teórico, né, um refinamento intelectual, até que chega, então, naquilo que a gente conhece como ateísmo atualmente. Alguém quer fazer um comentário? Então, vamos em frente. Qual é a raiz desse pensamento? Então, aonde que nasce o pensamento? E aqui já está uma foto aí, né, uma imagem, que mostra, então, a tentação, né, de Adão e Eva, a serpente ali, a fruta, né, o fruto proibido. Então, a raiz desse pensamento é a tentação original. Quando nós olhamos lá para a Bíblia, a gente percebe que Satanás ele vai deturpar a palavra de Deus. Quando Deus havia dito para eles, de todas as árvores vocês podem comer, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí ele chega e questiona Eva, né? Foi isso que Deus falou, né? Que tu não pode comer de árvore nenhuma, não sei o quê. Então ele começa a deturpar, a mudar aquilo que Deus havia falado. E aí qual é o resultado que ele diz, né, para Eva? No dia que vocês comerem, vocês vão ser como deuses. Então ele estava prometendo para Eva, e eu diria que essa talvez foi assim aquilo que seduziu de fato a Eva, né? Foi esse comentário: vocês vão ser como deuses, vocês vão saber o bem e o mal, vocês vão saber de todas as coisas. Então essa vontade de ser como Deus é que é a raiz, então, do pensamento negacionista, do pensamento que nega a Deus. E quando a gente olha para a Bíblia, Isaías 14:14 é um contexto, digamos assim, do passado, né? Porque mostra Satanás tendo a mesma atitude. Isaías 14, ele é uma profecia contra o rei da Babilônia, mas ali a gente aplica ela como se referindo a Satanás, né? E inclusive, há uma perspectiva futura também,
Está lá em 2 Tessalonicenses 2 e 4, quando Paulo está escrevendo a respeito da figura do anticristo. E ele vai dizer que o anticristo é alguém que se opõe, se exalta acima de tudo que se chama a Deus. Então veja que é muito próximo, né, o anticristo dessa profecia aí do rei da Babilônia. Então aqui está se referindo sim a Satanás. Esse é o entendimento, né, teológico que nós temos. Então, Satanás quis ser semelhante ao Altíssimo. Em Ezequiel tem uma outra passagem também mencionando esse evento, né, da queda de Satanás, onde ele diz que ele ia fazer o trono dele acima do trono de Deus. E aquilo que ele oferece para Eva, né, para a humanidade, para Adão e Eva, é basicamente isso, aquilo que ele queria, aquilo que ele almejava. E ele não conseguiu, né? Então ele, já que não conseguiu, ele pensou, vou também fazer com que essas criaturas aqui também não consigam. E ele oferece então a mesma tentação, né, de ser semelhante a Deus, de ser acima de Deus. E quando nós olhamos para o Novo Testamento, há um texto de 1 João, onde João está mencionando a respeito das coisas que existem no mundo, né, a origem das tentações que vêm do mundo. E ele vai mencionar 3 coisas. Ele diz a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. E quando você mistura essas 3 coisas, que digamos é a origem de todas as tentações, de todos os pecados, a gente basicamente chega naquilo que seduziu Eva, né? Olhou para a árvore, então a cobiça dos olhos. Ela também viu que ela era boa de se comer, né? A concupiscência da carne. E por fim, vocês vão ser como deuses, né? Essa questão da soberba da vida, você ser mais do que você ou mais do que você pode vir a ser. Então, a raiz do pensamento ateísta basicamente é essa. Então, nós temos Satanás motivando todos aqueles filósofos, aqueles ideólogos, né, aqueles políticos, a tentar trazer esse ser humano para o centro. Então, aquele movimento que começa lá no século XV, né, do antropocentrismo, do humanismo, de exaltar o ser humano, de colocar ele em detrimento de Deus, é tudo reflexo dessa tentação original, né, de você ser igual a Deus. E aí é muito grave quando nós olhamos para o evangelho que tem sido pregado, né, dentro do meio gospel, né, hoje em dia, esse evangélico humanista, né, como eles dizem aí, o evangelho da autoajuda, né, onde tira-se Deus do centro, não é algo cristocêntrico, mas agora é o ser humano no centro, né, você é a menina dos olhos de Deus, né, então tudo é para o ego humano, né, então isso já é um reflexo também dessa tentação original, disso que o 1 João menciona, né, então tudo isso infelizmente tem entrado inclusive nos nossos púlpitos, né, nas nossas igrejas, e a gente precisa se vacinar quanto a isso. Bom, qual é o antídoto, então? Sabendo que o ateísmo é uma realidade, o agnosticismo existe, todas essas visões contraditórias. A gente poderia até analisar aqui, eu até não coloquei, né, mas a própria religião, né, o teísmo, aqueles que acreditam em Deus, então dentro do próprio teísmo nós vamos ter ali uma série de desvios, algumas seitas, algumas igrejas que podem não ser exatamente seitas, mas são religiões, são visões equivocadas, né, a respeito da salvação, a respeito da interpretação bíblica, né? Então, dentro do próprio teísmo, Satanás conseguiu infiltrar também alguns dos seus enganos, né? Então, o que nós precisamos para se vacinar quanto a isso? A primeira coisa, nós precisamos conhecer o nosso inimigo. Então, é por isso que eu tive essa primeira parte aqui, né, de trazer esses nomes, esses conceitos para vocês, como uma introdução, eu até imagino que muitos de vocês já conheçam, né, pode inclusive até dar aula melhor que eu sobre isso, mas é importante que a gente tenha esse conhecimento, que a gente relembre essas coisas e inclusive que a gente se aprofunde nisso, né? Então isso aqui é só uma apresentação disso aqui, a partir desse material, né, espero, né, imagino que os irmãos podem utilizar isso como um ponto de partida, né, e se aprofundar nessas questões aqui, porque nós precisamos conhecer o nosso inimigo, conhecer aqueles contra os quais nós vamos
debater, enfim, né? E não no sentido apenas de derrotá-los, de vencê-los, porque a Bíblia é muito clara dizendo que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. E este foi o erro, né, daquela história que eu comentei, né? Porque eu quis derrotar aquele meu amigo, quis convencer ele, né? E não é assim que funciona. Então há toda uma batalha espiritual acontecendo ali, porque a raiz de tudo é Satanás, né? Ele que quer deturpar o nosso verdadeiro conhecimento aqui de Deus. Então nós precisamos conhecer o nosso inimigo, seja ele então as filosofias, as religiões, as seitas, seja ele o próprio o pensamento, né? A filosofia por detrás disso. Então nós precisamos se aprofundar nisso. Agora, o segundo ponto, nós temos também que conhecer a nossa fé. Então, isso é algo que nós precisamos ter em mente. Conhecer o inimigo é importante, um estudo, né, de apologética, né, de seitas e heresias, isso tudo é importante, mas nós precisamos se aprofundar, fortalecer a nossa fé, entender quais são as nossas bases doutrinárias, no que nós cremos, o que é a verdade do Evangelho. Há aqui uma analogia, que é uma metáfora, talvez, em relação à moeda falsa. Dizem os especialistas, né, que moedas falsas existem muitas. Então, se um camarada ele vai, digamos, trabalha na polícia, sei lá, um setor qualquer ali que lide com esse tipo de crime, ele talvez não vai conseguir acompanhar a velocidade que os criminosos têm para fazer as falsificações. Então, ele não pode ser um especialista em moeda falsa. Ele precisa ser um especialista em moeda verdadeira. O que significa isso? Ele tem que conhecer a nota verdadeira. Ele precisa saber como que ela é feita, né, quais são os pontos que compõem ela, porque aí quando ele conhecer bem, quando ele for um especialista nessa nota verdadeira, qualquer falsificação que apareça, ele tem aquele padrão, e aí ele compara e vai dizer, não, essa aqui tá errada. Eu não preciso nem saber qual é a falsificação que ela tem, né, quais são os detalhes que foram falsificados, mas eu conhecendo bem a nota verdadeira, eu vou conseguir identificar que a outra é falsa. Então, conhecer o inimigo é importante, mas conhecer a nossa fé é mais importante ainda. Nós temos que ser especialistas na nossa fé. E por fim, nós precisamos também viver a nossa fé. Isso é algo que as epístolas, né, vão trazer muito isso. Paulo, estou lembrando aqui de Tiago, e João também mencionam muito essa importância de, por exemplo, quando o João está falando a respeito de amor, ele fala que o amor não pode ser um amor só de palavras, né, mas tem que ser um amor de atitudes, um amor de ações. Tiago também menciona isso, né, que a questão da fé, a gente não pode dizer que tem a fé e não tem as obras, né? A fé, ela precisa nos capacitar para fazer, agir, né? Para a ação, isso no sentido de obras aí que Tiago está dizendo. Então, conhecer a fé é importante, precisamos nos aprofundar, fazer cursos teológicos, né, bacharel em teologia, mestrado, enfim, isso tudo é muito importante. Ler a Bíblia, né, que esse é um ponto também que, inclusive, eu, em alguns tempos, assim, passados, eu tive esse deslize, né, de ser alguém que lia muito sobre a Bíblia. Então, lia muitos livros, mas lia muito pouco a Bíblia em si. Então, isso é importante a gente ter um tempo de devocional, um tempo de leitura bíblica, da Bíblia exatamente, né? Porque é ela que vai, de fato, fortalecer a nossa fé e vai nos trazer essa vida, né? Colocar isso em prática, né? Viver a fé. Este é o principal antídoto, né? Então, né? Conhecer o inimigo, conhecer a fé e viver a nossa fé. A analogia da moeda falsa eu já mencionei, e temos aqui alguns versículos para embasar isso que eu disse. Oséias 4 e 6, né? Oséias menciona aqui, o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Muito famoso esse versículo. E Oséias 6 e 3, ele vai, de certa forma, trazer esse antídoto, né? Vocês foram destruídos, né? Estão sendo destruídos pela falta de conhecimento. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como chuva serôdia que rega a terra. Então, 2 capítulos para frente, Oséias vai estar dando a receita, né? Vocês estão sendo destruídos por falta de conhecimento. Então, o que a gente faz? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, quero já agradecer e parabenizar vocês que estão aqui nessa formação, né? Vocês estão
colocando em prática isso, né? Conhecendo e prosseguindo em conhecer ao Senhor. E essa questão da chuva que ele menciona aqui me lembrou dessa passagem de Hebreus 6, que fala a respeito de dois tipos de terra, né? A terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Então, esse é o primeiro tipo de terra. Ela recebeu a chuva. O Oséias está mencionando, né, que nesse conhecer ao Senhor, ele vem como chuva, né, e vai nos trazer essas bênçãos. Agora, há um segundo tipo de terra, a que produz espinhos e abrolhos, é reprovada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Então, aqui o escritor aos Hebreus está mencionando que a chuva vem, né? Assim como Oséias mencionou, né, a chuva vem. Mas aí tem uma terra que vai receber essa chuva e vai produzir erva boa, erva proveitosa. E já tem outra terra que vai produzir ervas daninhas, vai produzir espinhos. Então, essa terra ela vai ser reprovada. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação. Então, que essa seja a nossa prática diária, né, cotidiana, conhecer o Senhor, prosseguir em conhecer, mas principalmente frutificar, né, dar os frutos aqui, viver a nossa fé. Conhecer o inimigo, porque o meu povo perece por falta de conhecimento. Conhecer a sua fé, né, conheçamos e prossigamos em conhecer, mas principalmente viver essa fé e dar frutos que acompanhem a salvação, como o escritor aos Hebreus aqui menciona. Então, queridos, de minha parte, neste primeiro encontro é isso. Eu quero agora passar para uma segunda parte. Eu lembrei aqui de um detalhe. Na nossa EBD do próximo domingo, né, a gente vai estudar a respeito do Paulo, quando está lá se despedindo de morte, dizendo: eu combati o combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então, de certa forma, né, tem uma aplicação aqui também com o nosso encontro de hoje, né? Que a gente possa, ao fim da vida, poder falar isso como Paulo, né? Como essa terra que recebeu a chuva e produziu bastante, né? Combateu o bom combate e guardou a fé. A nossa hora da ação, então, sempre aqui ao final, eu vou deixar aqui uma reflexão para nós, e aí a gente para a gravação e a gente começa a trocar algumas ideias aqui. Lá no material, inclusive, eu já coloquei algumas perguntas, né? Que basicamente são essas, né? Cada vez está sendo mais difícil você ser sal e luz no mundo, né? Mas o chamado de Jesus é esse, né? Vocês são o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. E aí no versículo 16 ele conclui: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então nós somos chamados para ser sal e luz. Os jovens que passam pelas nossas mãos, né, enquanto professores, eles são também chamados a ser sal e luz. E aí ficam essas questões para nós. Como que a gente pode ser sal e luz nesses momentos de confronto com pessoas que têm crenças diferentes, com pessoas que talvez não queiram ouvir as nossas crenças, né, que querem nos boicotar, querem nos calar. Recentemente aí nós vimos vários notícias, né, de pastores, enfim, que têm aí os seus perfis censurados, como se diz na gíria hoje, estão sendo cancelados, né, por defender certas pautas aí que o mundo moderno não aceita, né? Então, como que a gente pode ser sal e luz nesse contexto? E aí depois, como podemos ajudar a fortalecer a fé dos nossos jovens? E por fim, como que nós podemos usar as classes de EBD, então, para preparar esses alunos para essa batalha, para que eles possam chegar no final e, como Paulo dizer, né, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então eu quero ouvir os irmãos, e para não constranger ninguém, eu vou desligar aqui a gravação, me despeço, né, dos irmãos aí que não puderam estar hoje. Teve ali no grupo alguns irmãos que avisaram que não poderiam estar, aqui no privado também, um irmão colocou que hoje não seria possível, mas que ele vai acompanhar depois o vídeo posteriormente. Então, um forte abraço para vocês, esperamos vocês na próxima terça aí, e
vamos para a nossa segunda parte aqui, então, com os irmãos que estão conosco.